Você já teve a sensação de estar correndo contra o tempo? Já teve a sensação de que tudo, absolutamente tudo no seu dia é super urgente? Já se sentiu paralisada quando foi tentar fazer alguma coisa e diante de tanta tarefa para fazer acabou não fazendo nada? Pois é, eu já me senti assim e é exatamente por isso que eu vim falar sobre isso nesse vídeo. Hoje eu quero te falar por que você provavelmente sente que tudo na sua rotina é urgente. Olha, essa é uma das coisas que eu mais escuto, sabe? Luana, eu não consigo fazer planejamento. Luana, eu não consigo priorizar. Por quê? Porque para mim tudo é importante. Para mim tudo é urgente. Eu quero te mostrar hoje que tem solução e não tem como, primeiramente, não tem como tudo ser urgente, mas tem solução para isso e eu vou te mostrar exatamente o motivo pelo qual isso pode estar acontecendo na sua rotina. Falando primeiro sobre o planejamento. O planejamento é aquilo que vai te dar clareza. Ele é o norte que você precisa na sua semana, no seu mês, no seu ano, para alcançar os seus objetivos. Olha, gente, eu não falo tanto sobre planejamento aqui de graça. Não. Eu te falo tanto sobre isso porque é planejando que você vai alcançar seus resultados. Na real, a gente não planeja porque, planejar é legal. A gente não planeja porque, nossa, eu preciso saber o que fazer na minha semana. Também, mas o grande benefício por trás do planejamento é ter os resultados que você está buscando. É planejando que a gente consegue ter tempo livre para fazer o que a gente quiser. É planejando que a gente consegue traçar metas que realmente funcionem para os nossos objetivos. É planejando que a gente consegue ter os nossos resultados. É planejando que a gente sai daquele ciclo de acordar, trabalhar, dormir, acordar de novo. A gente sai do piloto automático por meio do planejamento. E ele é um caminho importante para você que quer eliminar essa sensação de que tudo é urgente. Quando a pessoa normalmente ela se sente assim, ou ela não está fazendo planejamento, ou ela está pecando no segundo ponto que eu quero falar, que talvez seja o mais importante, que é a forma de olhar as suas tarefas. E quando eu falo de forma de olhar para as tarefas, eu estou falando da forma como você classifica e da forma como você entende as suas tarefas no decorrer dos seus dias. Existem várias formas de classificar uma tarefa. Então eu posso entender que uma tarefa prioritária é uma tarefa mais complexa, por exemplo. Eu posso entender que uma tarefa prioritária é aquela tarefa que eu vou demorar mais tempo para fazer. Ou então, eu posso entender também que uma tarefa prioritária é aquela que tem maior relação com o meu objetivo. Essa é uma visão que eu gosto muito. Vou dar um exemplo do meu doutorado. O doutorado eu vou levar aí 4, 5 anos para finalizar, mas não quer dizer que as tarefas relacionadas a ele, embora não sejam urgentes, entende? Porque tem um prazo maior para ser entregue, embora elas não sejam urgentes, elas ainda assim são muito importantes. Ela pode ser considerada prioritária, porque o doutorado, finalizar o doutorado é algo muito importante para mim, é um objetivo de longo prazo importante para mim. Então esse é um jeito muito legal também de você olhar para suas tarefas. O que acontece é que a maioria das pessoas olha as tarefas pela ótica do prazo. E é exatamente aqui que mora a questão daquela frase. Lu, para mim tudo é urgente. É tudo urgente mesmo. Quando você olha as tarefas pela ótica do prazo, acaba se tornando tudo muito importante. Antes de aprofundar nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre as gerações de gestão do tempo. Olha, se você tem mais ou menos a minha idade, entre 30 e 35 anos, você vai lembrar o tanto que as agendas eram comuns antigamente. Se você parar para pensar, a gente não tinha celular, a gente não tinha planner, eu nem sei se existia esse conceito de planner, mas na real a gente ficava limitado a gerenciar as nossas tarefas na agenda. E qual é a principal característica de uma agenda? Ela tem horários cravados. Então a gente meio que aprendeu a fazer o planejamento dessa forma, sempre fazendo planejamento para o dia posterior. Eu lembro que o que eu fazia quando eu era adolescente? Eu pegava a minha agenda, anotava sempre as tarefas do dia e no outro dia eu fazia a mesma coisa. Entende como eu tinha visão bem limitada e voltada para o prazo das tarefas? Hoje existem planners personalizados que são adequados para as suas necessidades. Eu mesma montei um planner personalizado para mim. Hoje tem inúmeros aplicativos que tem um monte de função justamente para te fazer olhar o planejamento de uma forma diferente e, mais importante, de uma forma que funcione para você. Olha, eu não tô aqui crucificando a agenda, não tô falando que não funciona, não tô falando para você não usar, muito pelo contrário. Existem ferramentas diversas que funcionam de uma forma diferente para cada um. Eu sempre falo isso, a organização é muito individual, é um processo e talvez a agenda funcione para você. Meu papel aqui é te mostrar que
Pode ser que, se você esteja usando a agenda com horários cravados e sempre nessa ótica do prazo das tarefas, isso pode estar te trazendo essa sensação de que tudo é importante e você não sabe o que fazer na prática. Hoje, a gente está vivendo um momento de muito mais flexibilidade e eu acredito muito que a pandemia acelerou esse processo. Eu mesma, antes da pandemia, eu tinha uma rotina com horários muito mais rígidos do que hoje. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, às vezes teve essa experiência de home office e entendeu que, olha, não necessariamente eu preciso ficar presa a horários para ter uma rotina produtiva. Eu não preciso necessariamente ficar olhando as minhas tarefas pelos critérios de prazo para ter uma rotina produtiva. Eu posso ter um planejamento mais flexível a médio e longo prazo que vai me permitir fazer as escolhas mais conscientes durante a semana. E olha, eu ouvi muita gente falando o quanto a pandemia mostrou uma visão diferente com relação ao planejamento e às tarefas. Muita gente comentou comigo que, olha, Luana, depois que a pandemia começou, eu me senti mais produtiva, porque eu passei a trabalhar em horários mais flexíveis, eu passei a ver a minha agenda de uma forma completamente diferente. Tá, mas voltando aqui, por que eu falei isso sobre gerações de gerenciamento de tempo, sobre agenda, sobre planner? Porque quando você olha as suas tarefas pelo critério prazo, tempo, o que acontece? Você acaba perdendo, porque é uma luta que a gente nunca vai conseguir ganhar. A gente viver correndo atrás do tempo, isso é contraprodutivo. E é exatamente por isso que você pode estar com essa sensação de que tudo na sua rotina é urgente e tudo na sua rotina é super importante. Luana, mas eu não estou conseguindo entender quando você fala definir as tarefas por prazo. Vou te dar um exemplo agora para ficar bem simples. Quando você acorda e faz um planejamento, por exemplo, olhando para o prazo das tarefas, você vai acordar e falar o seguinte: meu Deus, eu não sei por onde começar meu dia, porque todas as tarefas eu preciso entregar amanhã. Tudo que eu preciso fazer hoje relacionado ao meu trabalho é super importante porque eu preciso entregar amanhã, eu tô com um prazo super apertado. Aí eu vou te falar o seguinte: nesse caso, realmente, você tá com uma rotina onde tudo é urgente. Essa é a grande sacada aqui, esse é o famoso pulo do gato. Você entender que você precisa se anteceder ao tempo, você precisa se anteceder ao prazo das suas tarefas, fazer um planejamento. Por isso que eu disse que o primeiro fator desse sentimento que você pode estar tendo é a falta de um bom planejamento. Quando a gente se planeja, a gente se antecede às nossas tarefas. Então a gente para de correr atrás do próprio rabo, acordar e ter coisa para fazer para entregar para ontem. Quando a gente se planeja, o que a gente faz? A gente acorda, tem um monte de tarefa para fazer? Sim, mas tarefas que têm um prazo maior para serem entregues. E se você não parar agora de olhar as suas tarefas dessa forma, você vai estar sempre correndo atrás do tempo, você vai estar sempre correndo atrás do prejuízo e sempre vai ter a sensação de que tudo na sua rotina é super importante, é super urgente, e aí vem aquela famosa sensação de apagar incêndio, que é péssima. A gente tem aquela sensação de que está apagando fogo o tempo inteiro, o dia inteiro. Isso a longo prazo vai te trazer aquela sensação de que você não está fazendo nada que realmente importa, porque você fica resolvendo pepino o dia todo, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Isso a longo prazo não se sustenta. Tá, Luana, mas então o que eu faço para resolver isso? Simples, você prioriza. Você prioriza e coloca um prazo maior nas suas tarefas. Você para de olhar as suas tarefas apenas pelo critério de urgência. Quando você prioriza, você está falando exatamente o seguinte: bom, eu vou começar o meu dia com essa tarefa porque ela é mais importante e não necessariamente ela é a mais urgente. Ela é a mais importante, seja para os meus objetivos, seja para o meu trabalho, seja porque ela é mais complexa, seja porque ela vai levar mais tempo para ser concluída. Consegue entender? Chega um momento da vida que a gente acorda e se sente nesse ciclo vicioso e é nesse momento que você precisa parar tudo e refletir sobre o que você está fazendo. É profundo, né? Sim, é. Eu já passei por isso. Eu, lá em 2014, mais ou menos, quando eu contei para vocês aquela história toda da minha vida profissional, eu tive que fazer esse trabalho, um trabalho interno mesmo, de, olha, parar e falar o que eu tô fazendo da minha rotina, para onde tá indo essa energia toda que eu tô gastando e eu não tô vendo resultado nenhum. Aí pode ser que você esteja me ouvindo e falando assim: ai, Luana, mas é impossível isso aí que você tá falando, porque eu sou CLT e meu chefe, ele só me entrega as coisas assim, pra ontem. Tá, mas eu tô te falando de coisas que você controla. O seu chefe te trazer tarefas que têm que ser entregues para ontem, isso você consegue controlar? Não necessariamente.
Você pode tentar conversar? Pode ser que não resolva? Pode ser que não resolva, mas isso não está no seu controle. O que eu estou falando aqui é coisas que estão no seu controle. A sua vida não é só o seu emprego CLT. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem projetos pessoais, tem outros projetos profissionais, aquele famoso trabalho depois do trabalho. Ou pode ser que não, pode ser que você não tenha um outro trabalho, mas pode ser que você tenha projetos de lazer, projetos com a família, projetos de desenvolvimento pessoal. Isso está no seu controle. E aí eu quero te fazer aqui uma última pergunta para você refletir mesmo em cima disso, mas não só refletir, para você depois de assistir esse vídeo, sentar e colocar em prática esses critérios de priorização e dar uma revisada no seu planejamento e na sua rotina. Como que você vai alcançar os seus resultados se você não priorizar isso no seu dia a dia? E por último, claro que você ainda pode usar o prazo a seu favor. Eu mesma ensino isso no curso. Olha, nossos objetivos eles têm que ter prazo, nossas metas elas têm que ter prazo, mas use isso de forma inteligente. O prazo, ele foi feito para te dar uma data limite, não para te deixar ansiosa a ponto de não dormir à noite porque tem que ser entregue amanhã. Esse é um comportamento típico de uma pessoa que procrastina. Ela deixa tudo para a última hora e ela se desespera no final e entrega o negócio de qualquer jeito. Então, use o prazo a seu favor, mas use de forma inteligente. E olha, essa sensação que a gente tem de que tudo é urgente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim a longo prazo, isso é muito ruim para os nossos resultados, isso é muito ruim para a nossa rotina. Então, tenta identificar se você está sentindo isso pelos motivos que eu falei aqui e coloque em prática no planejamento. Eu sou muito prática, tudo que eu falo aqui para vocês são coisas que eu já testei, são coisas que eu já senti e coisas que eu fiz e consegui melhorar a minha realidade. Então, eu espero que você pegue o conteúdo desse vídeo, pegue aí no seu próximo planejamento, coloque em prática, tira essa visão de prazos das suas tarefas, de tudo para ontem, comece a fazer um planejamento semanal, eu tenho certeza que a sua rotina vai melhorar 100%. E agora comenta aqui como que você tem olhado para suas tarefas. Você olha por prazo ou você olha por critérios de importância, por complexidade? Como que você gerencia isso na sua rotina? Gente, até quarta que vem. Um beijo. Tchau!